amigas ouvintes do podcast Tributário ao Pé do Ouvido. Estamos começando a temporada de 2022 do nosso podcast e hoje nós temos aqui um convidado já recorrente e muito especial, que é o professor Gabriel Bertin de Almeida. Tudo bem, professor Gabriel? Tudo bem, Carlos, Bruno, obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui nesse podcast tão bacana. O prazer é todo nosso, a gente sempre aprende muito nessa intersecção entre o direito tributário e o direito penal. Aliás, nossos temas de hoje, serão tópicos aí atuais do direito penal, tem muita coisa acontecendo. Tudo bem, Bruno? Bruno Sacani está aqui conosco hoje. Tudo bem, Bruno? Bom dia, Carlos, tudo bem? Bom dia, Gabriel. Bom dia aí aos nossos ouvintes, é um prazer novamente receber o Gabriel aqui, muito interessante sempre esses temas aí do direito penal tributário, é muito bom a gente debater, tem algumas novidades aí que eu tenho certeza que nós vamos conseguir expor aí para os nossos ouvintes. Muito bem. Então, antes da gente começar, os recadinhos de sempre, curtam lá nossa página no Facebook, no LinkedIn, nosso perfil no Instagram, Tributário Pé Ouvido, sigam a gente lá no Twitter, @aoouvido, e se tiverem qualquer dúvida, sugestão, crítica, elogio, mandem um e-mail para contato@tributarioaopedouvido.com.br. Recordamos também, temos o apoio da Advice, empresa de software jurídico que há 19 anos moderniza a vida dos advogados do Brasil. Então, vamos lá! Muito bem, como nós havíamos falado no começo, hoje nós vamos debater alguns temas atuais de direito penal, mas antes, já que a gente está com a ilustre presença do Gabriel Bertin, eu vou pedir para que ele faça um jabá, porque o merchan, porque agora Gabriel Bertin de Almeida também virou podcaster, não só como convidado aqui, mas ele tem um próprio podcast. Então, Gabriel, fala aí sobre o seu projeto, como que os nossos ouvintes que tiverem interesse podem acessar, conta um pouquinho pra gente desse trabalho. Bom, vamos lá, o nome do meu podcast chama-se O Corsário, ele está no ar aí desde agosto, se eu não me engano, de 21, ele não tem nada a ver com direito, é um podcast de literatura e ele pode ser acessado tanto no Spotify quanto nas principais plataformas de podcast. A gente está com uma frequência mensal de publicações discutindo livros da literatura brasileira e estrangeira. Eu e mais 3 amigos fazemos essa discussão. A gente começou ali com livros da literatura regional brasileira, Torto Arado, Raduan Assar, Guimarães Rosa, e depois a gente foi para a literatura africana, porque um dos integrantes do podcast mora na África. A gente fez vários episódios sobre isso. Agora a gente está numa série de livros sobre guerra e por aí vai. O que a gente está lendo ali, curtindo no momento, a gente discute. Muito legal esse projeto, Gabriel. Há quanto tempo já o podcast está no ar? Agosto. Já estamos aí com 6, 7 meses. Muito bem, parabéns, viu? Eu acho que teve uma inspiração no Tributário ao Pé do Ouvido, né? Eu acho que nós tivemos ali um empurrãozinho. Teve, sim, eu já participava aqui de episódios do Tributário ao Pé do Ouvido e aí foi por isso, inclusive, que eu comecei a ouvir outros podcasts e isso acabou desdobrando nisso aí. Esse projeto. Então, ouvintes que curtam literatura, um podcast muito rico, debates bastante profundos, então fica aí o nosso convite. Muito bem, então vamos começar aqui a tratar dos temas de hoje. Nós separamos para conversar um pouquinho sobre 3 temas atuais do direito penal, essa intersecção do direito penal tributário, ou direito tributário penal. O primeiro deles foi que, recentemente, a gente está gravando no dia 11 de fevereiro de 2022, recentemente, ou ontem, anteontem, não lembro da data certinha, anteontem. Anteontem, no dia 9 de fevereiro. No dia 9 de fevereiro saiu uma decisão do Superior Tribunal de Justiça sobre os limites dos poderes de fiscalização do Ministério Público em relação a dados protegidos pelo sigilo fiscal. Poderia comentar um pouquinho para a gente, Gabriel, como foi essa decisão, o seu contexto? Sim. Bom, vamos lá. A decisão foi da terceira sessão do STJ, E a terceira sessão é a reunião das 2 turmas criminais, a quinta e a sexta, O STJ tem 3 sessões e 6 turmas, E as 2 que têm atribuição criminal são as 2 últimas, aí, a quinta e a sexta.
Portanto, é um julgamento colegiado não de turma, mas do órgão mais amplo, né? O que mostra a relevância, já que ela dirime uma divergência existente entre turmas. E aí, nesse caso, que nem era vinculado a crime fiscal, era uma ação penal contra leiloeiros, se eu não me engano, lá em São Paulo, que eram acusados de estelionato majorado, falsidade ideológica e uso de documento falso. O Ministério Público, nesse caso, é o RHC 83233, para quem quiser pesquisar, a decisão está disponível, tá? O acordo da relatoria do ministro Sebastião Reis Júnior. Nesse caso, o Ministério Público tinha solicitado à Receita dados fiscais desses leiloeiros. E a Receita forneceu, e isso ajudou o Ministério Público a formar a opinião delicti, né, e oferecer a denúncia, né? E então, a defesa desse pessoal discutiu o assunto na origem, não teve sucesso, no TRF3 também não teve sucesso, e foi até o STJ, quando teve provido o seu recurso para declarar a ilegalidade desse compartilhamento de prova, feito, repito, então, a pedido do MP para a Receita, né? E esse contexto é interessante porque aqui eu vou mencionar outras decisões paradigmáticas, assim, só para contextualizar o problema. Vocês devem se lembrar que a gente tinha o tema 990 de repercussão, que diz respeito ao recurso extraordinário 1.055.941, que era aquele que dizia se o COAF, na época chamada UIF, e a própria Receita, também a Receita, poderiam compartilhar os seus dados na representação fiscal, no caso da Receita, com o Ministério Público. Porque muitas investigações vinham sendo anuladas à época, isso eu estou falando antes de 19, né? Porque muitos juízes e tribunais entendiam que isso era ilegal. Ou seja, que era necessário um pedido judicial, né? E em 19, julgando esse tema 990, o Supremo disse que podia haver o compartilhamento entre, repito, COAF, Receita e Ministério Público, quando estes órgãos, conforme manda a lei, repassam informações, né, potencialmente criminosas para os órgãos de persecução criminal. Nesse caso aqui, voltando para o caso que a gente está discutindo, reparem que a ordem é inversa aqui, né? Então, não é a Receita ou o COAF remetendo informação para o Ministério Público no seu dever de ofício. Aqui, o Ministério Público solicita. Então, existe um pedido do Ministério Público, né? E aí esses órgãos repassam a informação sem que haja essa chancela judicial. E eu relembro mais um caso aqui também, que é o da rachadinha, esses da Assembleia do Rio de Janeiro, que envolve o famoso 01, Flávio Bolsonaro. O Supremo julgou, eu acho que foi ano passado, né? Não estou com a data aqui, mas no HC 201.965, entendeu-se ali pela nulidade de relatórios do COAF que teriam sido fornecidos a pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro. Ou seja, essa decisão de anteontem do STJ, no caso de São Paulo, guarda similaridade com a decisão do Supremo, no caso das rachadinhas, mas, por outro lado, antagoniza com a decisão do tema 990, embora seja diverso, né? Já que, repito então, qual é a diferença dos dois casos? Só para ficar bem claro, é que no primeiro, em que se tem como lícita a remessa, os órgãos de fiscalização não criminal, né, Receita, COAF, isso poderia até ser estendido para outros, eles remetem as informações por um dever de ofício, né, quando eles identificam potencial crime. Enquanto que na outra hipótese, que tem sido entendida ilegal, o Ministério Público faz o pedido e aqueles órgãos fornecem a documentação. Então, essa é a diferença, né, dessas duas situações. Mas foi uma decisão num HC, né? Não, foi da sessão. Mas foi da sessão, né? Uniformizando. A decisão do HC foi no da rachadinha. Ah, tá. Do STJ foi em embargo de... O do STJ foi em recurso em habeas corpus, um RHC. Foram 2 julgados simultaneamente, na verdade, mas é uma decisão da terceira sessão. Uniformiza o entendimento. É integrada pelas 2 turmas criminais, ou seja, é uma decisão mais
relevante. Eu gostaria de questionar se no Supremo existe já alguma decisão, não do pé, não sei, de alguma turma, com relação a essa questão que foi julgada pelo STJ, ou seja, quando o Ministério faz pedido, ou se isso ainda não foi analisado pelo Supremo. Foi no caso da rachadinha. Nesse caso da Mas rachadinha. lá também era a pedido do Ministério Público, nesse caso do Também Supremo. era Você pedido falou do que a Ministério diferença... Público. A pedido do Ministério Público. Ou seja, o Aí, STJ... nesse caso, não haveria, então, uma distinção entre o que decidiu a questão prática ali, né, do STJ e do STF seria a mesma, só que com decisões conflitantes, vamos dizer assim. Não. Na verdade, não. Na verdade, estão de acordo, né? O STJ, nesse ponto aí do MP pedindo informação, foi consoante ali. O Supremo também entendeu que era nulo quando o MP pediu sem autorização judicial, né? Exatamente. Sim, exatamente. Tanto o Supremo quanto o STJ. Estão convergindo nesse entendimento. Ou seja, parece ser uma tendência. Está pacificado que não teria necessidade de autorização judicial, então. É que esse tema, bom, como eu disse, ele antagoniza com a decisão do tema 990, né? Mas com a diferença que eu mencionei. Eu vou ler um trecho aqui do acórdão, só para contextualizar isso, o acórdão dessa decisão de anteontem, tá? O voto do ministro, o voto vencedor, a decisão não foi unânime, tá? A notícia do Conjur fala em 6-3, eu consultei a certidão de julgamento, aparentemente foi 5-3, acho que o quórum não estava completo. Não sei dizer agora qual está correto, eu tendo a achar que a certidão de julgamento no site do próprio STJ seja mais precisa, né? E aí teria sido 5-3. Então, olha só, vou ler um trechinho assim só para ficar mais claro. Abro aspas, então. Uma coisa é órgão de fiscalização financeira, dentro de suas atribuições, identificar indícios de crime e comunicar suas suspeitas aos órgãos de investigação, para que, dentro da legalidade de suas atribuições, investiguem a procedência de tais suspeitas. Outra é o órgão de investigação, isto é, a polícia ou o Ministério Público, sem qualquer tipo de controle, ele quer dizer aqui um controle judicial, alegando a possibilidade de ocorrência de algum crime, solicitar ao COAF ou à Receita informações financeiras sigilosas detalhadas sobre determinada pessoa, física ou jurídica, sem a prévia autorização judicial. E depois ele discorre no sentido de que, hoje em dia, informações protegidas por sigilo caem em domínio público com frequência e vão para blogs, para o Twitter e etc. Né? Então, essa é a argumentação de que seria necessário uma autorização pública. Na verdade, o que eles querem evitar é aquilo que se chamam de pescaria, né? Um fishing expedition, aí, ou seja, é aquela busca por informações, porque o que se tem receio? Que a polícia ou o Ministério Público requeiram documentos para a Receita, para o COAF, para tentar pegar alguma coisa, mas sem ter uma solidez, uma idoneidade básica naquela prova inicial que motivou esse pedido. E aí ele faz uma pescaria ali, se der, deu, se não der, ele esconde aquilo. E aqui ninguém fica sabendo, né? Então esse é o receio, só para entender o contexto. Esse é o subtexto, né? Agora, e é exatamente essa situação que diferencia daquele tema, quando o órgão de controle tributário ou financeiro, verificando indícios de um delito, encaminha pontualmente aqueles dados sobre aquela situação, né? Então, realmente isso diferenciaria. O que poderia se contra-argumentar, vamos dizer assim, a favor do Ministério Público, é que ele tem, assim, as leis orgânicas, a lei orgânica do MP e aquela lei federal do MP da União prevêem a requisição de documentos para órgãos públicos, numa previsão genérica, entende? Então, você poderia dizer que há previsão legal da solicitação de documentos a órgãos públicos. Ou seja, e essa solicitação, ela também pode ser regulamentada no sentido de ser tão formal quanto a remessa no sentido inverso, né? Então, assim, me parece que talvez não haja uma diferença ontológica, assim, uma diferença tão relevante do ponto de vista formal, mas a prática é que indica a solução jurisprudencial na medida em que abusos acontecem, na medida em que polícia e Ministério Público ficam tentando achar coisa sem saber para ver se dá a sorte de encontrar.
né? Enquanto que Receita e COAF enviam os documentos quando aquilo já está consolidado, né? Pô, eu encontrei aqui, o cara está fraudando mesmo, tem uma empresa de laranja, tem omissão de informação, tem documento falso ou coisa do gênero, né? Entende? Então, eu acho que essa acaba sendo a diferença relevante aqui de uma situação para outra que tem motivado até agora essa diferença de entendimento. Esse tema eu já tive que enfrentar algumas vezes na prática. Aliás, uma coisa interessante, né? O tema do sigilo fiscal, ele é muito pouco estudado pela doutrina. Normalmente os livros de direito tributário, eu estou falando, né? Eu não sei os efeitos disso no direito penal, na doutrina especializada, mas no direito tributário, normalmente os livros tratam disso muito pouco. E é um tema riquíssimo, difícil, né? E aí você mencionando, Gabriel, a questão da previsão genérica da lei orgânica, do MP, eu acho que, assim, pessoalmente, né? Tudo bem, daria para construir, lógico, uma argumentação, como você disse, e a prática, né? Como isso tem se dado levou, talvez, esse entendimento do judiciário, mas eu acho que a proteção do CTN ao sigilo fiscal não abre exceção à quebra do sigilo fiscal pelo MP diretamente. É porque a questão, assim, o MP não vai ter acesso às informações? Claro que vai. Ele pode ter acesso, né? Nada impede, é só pedir ao judiciário. A questão é que, normalmente, o Ministério Público quer pular essa fase, né? Porque é muito mais simples, ele não precisa de nenhum tipo de controle, ele não precisa motivar, muitas vezes de forma muito profunda, o pedido de requisita as informações, né? Então, ficaria mais simples. Agora, se realmente ele tem indícios, é só pedir ao Poder Judiciário. Não, duvido que vai ser negado, né? E eu acho no caso. É verdade, você tem razão. E é por isso que eu acho que essa decisão é boa, porque ela acaba, de fato, evitando que aconteça o que se quer evitar, ou seja, que o Ministério Público e a polícia requisitem diretamente os documentos para fins não muito claros de achar alguma coisa que ele não sabe se existe, né? E aí, quando ele, de fato, já está no meio de uma investigação e ele já tem elementos, ele vai ter o trabalho de fazer o pedido. Ok, né? Então, é um elemento burocratizante da investigação? Até é, mas é o preço, né, do Estado de Direito, aí, da manutenção das garantias individuais, né? Não, com certeza. Mas me parece uma burocracia mínima, né? Assim, em relação aos valores protegidos. Sim, resolve. Se ele não precisa de uma autorização judicial, ele pode até perseguir, de repente, né, uma determinada pessoa por alguma questão pessoal, alguma questão política até, sei lá. Então, a esmo ele vai aleatoriamente e busca alguém para ver se consegue achar alguma coisa para instaurar, às vezes, um procedimento penal contra aquela determinada pessoa, né? Então, acho que isso evita, de repente, também esse tipo de situação. Eles têm receio também porque se ele judicializa o pedido, ainda que ele corra em sigilo, às vezes eu noto que o investigador pode ficar com receio de que o investigado saiba, né? Em cidades menores, sabe? Os funcionários do cartório sabem, né? Enfim, então tem esse receio, assim, também, que é normal nessas hipóteses. Mas, enfim, ainda assim parece razoável que haja o controle judicial. Um certo momento eu pesquisei esse tema, não focado no direito penal, nessa intersecção. Na verdade, o Ministério Público, com base naquela previsão das leis orgânicas, ele entende, pelo menos assim, em grande parte, ele entende que ele pode requisitar informações mesmo que não seja para investigação penal, mesmo que seja para um inquérito civil, para uma ação de improbidade, qualquer coisa. E daí, pesquisando esse tema, percebi assim, que a tendência, até agora, até esse contexto que você nos contou, Gabriel, a tendência era do entendimento de que, para fins penais, havia uma liberdade do Ministério Público para solicitar, né? Tanto é que a Receita Federal entregava. Eles tinham até uma regulamentação já para entregar. Isso foi meio que pacificado. Mas esse é um entendimento mesmo dos tribunais de segundo grau, em geral, né? Não dá para generalizar. Mas essa decisão aqui que a gente está comentando vem do TRF3, que entendeu como foi reformada, né? E agora, eu acho que esse entendimento do STJ, apesar de ser pelas turmas especializadas no direito penal, vai acabar repercutindo também no entendimento em relação aos inquéritos civis, porque a lógica é a mesma, né? Sim, a lógica é a mesma. Inclusive, vai ter o julgamento de um caso relevante. Eu sei que, eu não vou ter aqui o número do RESP, mas eu sei que a ministra relatora é a Regina Helena Costa, mas daí focado em informações civis, né? Não para fins penais. Vamos
vamos partir para o segundo tema. O segundo tema se refere à atuação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional como assistente de acusação em processos penais envolvendo crimes contra a ordem tributária. Como é que é isso, Gabriel? O que tem acontecido? Sobre esse assunto, também é um assunto do momento, né, que a gente tem debatido aí na esfera penal, ele diz respeito a uma portaria da PGFN, tá? Então é a portaria 12.072 de outubro do ano passado, outubro de 2020. E essa portaria veio criar alguns problemas aí que dizem respeito à esfera penal, tá? Algumas situações que não eram previstas, que são interessantes, que não são necessariamente problema. Por exemplo, a Procuradoria pode recorrer da decisão do Ministério Público que venha arquivar uma investigação que decorra de uma representação, né? Então, a PGFN informa o crime, o potencial crime, o Ministério Público continua a investigação e promove o arquivamento, né? Então, hoje, a gente tem previsão nessa portaria de recurso pela PGFN. Assim, o que é estranho é isso vir numa portaria, né? É lógico que a competência para legislar sobre o processo é da União, né? Mas tudo bem que a gente tem um artigo 28, parágrafo 1º, que trata do recurso da vítima, tá? Que diz assim, a vítima ou seu representante legal, se a vítima ou o representante legal não concordar com o arquivamento de inquérito, poderá, no prazo de 30 dias, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, né? Ok, essa é a previsão legal da vítima. E aí isso levaria uma discussão da PGFN ser vítima ou não, né? E da União ser vítima ou não, e a PGFN na representação da União. Mas o fato é que esse dispositivo do Código de Processo Penal está com a vigência suspensa por causa do pacote anticrime. Esse dispositivo é do pacote anticrime. E quando o pacote anticrime passou a ter vigência, o Fux, ministro Fux, ele concedeu uma liminar na ADI 6305 e ele suspendeu a vigência de alguns dispositivos, aquela história do juiz de garantias, e essa entrou nessa leva. Ou seja, então a portaria não pode ser aplicada, ou seja, não pode haver recurso da PGFN por conta dessa suspensão até que ela deixe de ter vigência, né? Então esse é um primeiro ponto, assim, menos relevante, tem outros mais relevantes dessa mesma portaria. O segundo é que, e aí está no artigo 6º, parágrafo 1º da portaria, que diz que a PGFN pode atuar como assistente de acusação, né? Então, o que é o assistente de acusação? É aquele sujeito, vítima, que se coloca ao lado do Ministério Público para acusar alguém. Ou seja, como vocês sabem, em regra, as ações penais são públicas. Existe ação privada, é exceção. Nesses casos dos crimes que interessam a PGFN, a ação é pública, sonegação é o principal deles. E aí, então, quem acusa é sempre o MP, seja estadual, seja federal, de acordo com o tributo. E aí, então, agora a gente tem a previsão na portaria de que a PGFN pode se habilitar na ação penal para atuar ao lado do Ministério Público, fazendo petições, participando de audiência, fazendo pergunta para testemunha, recorrendo, ou seja, é algo relevante, que não acontece. É interessante notar sobre esse aspecto que a gente tem outros exemplos, tá? De situações similares. Não é algo disparatado. Por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor prevê que as entidades de proteção podem fazer a mesma coisa. Elas podem se habilitar como assistentes em casos que ela achar relevante. A OAB pode fazer isso em situações que envolvam advogado. As associações titulares de direito de autor, sabe, ECAD, Abramos, podem fazer isso também em situações que digam respeito a crimes relacionados a direitos autorais. CVM, Banco Central, um crime financeiro. Então, existem outras previsões legais similares, né? Mas então é provável que a gente passe a ver procuradores da Fazenda Nacional em audiências criminais, o que é inédito. Então essa é uma atuação possível e, em tese, poderia ser estendido à Procuradoria Municipal, Procuradoria Estadual, já que os motivos são os mesmos. Então, Gabriel, assim, eu não estava sabendo dessas modificações, né, da estruturação ali das competências, das ordens aos procuradores da Fazenda em relação a
procedimentos de investigação penal, crimes, ações penais. Mas ouvindo assim esses pontos que você mencionou, veja, eu sou advogado público também, né? Realmente, assim como você disse, não me parece, não é disparatado. É óbvio que isso é possível, ele atuar como assistente, por exemplo. Ou até mesmo a questão do recurso da vítima, colocando entre parênteses a suspensão lá do dispositivo do pacote anticrime e tal. O que me chama a atenção, e veja, isso não é uma crítica à Procuradoria da Fazenda Nacional, que é uma instituição honrada e muito eficiente, né? E eu sou parte da categoria, né, da advocacia pública em geral. Eu tenho lugar de fala. Então o que me chama a atenção é outra coisa. É o enfoque da União em relação à questão tributária nessa cobrança indireta de tributos pelos procedimentos penais, criminais. Porque, veja, vamos pensar do ponto de vista de eficiência ou de insuficiência de recurso, né, e ter que fazer escolhas administrativas, onde vou alocar recursos humanos e energia. A Procuradoria da Fazenda Nacional, e isso é uma realidade de toda a advocacia pública, ela não dá conta do número de ações judiciais que ela tem, né? Tanto é que ela deixa de atuar em muitas execuções fiscais, existem portarias, toda uma legislação, um aparato para isso, de pequeno valor. Não inscreve em dívida ativa determinado valor, não vai cobrar determinado valor, se for de determinado montante, não continua, suspende a execução fiscal e assim por diante. Ou seja, ela não tem estrutura para dar conta das execuções fiscais, por exemplo, né? E daí a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional dá como enfoque, ela paralisa a cobrança, que seria o core da atuação, né, a cobrança judicial, e dá enfoque, por exemplo, a colocar pessoal capacitado de remuneração caríssima como assistente de acusação em processos penais. Isso me chama atenção, é algo que me diz muito sobre quais são as prioridades. Carlos, o crime assusta mais, né, o contribuinte, né, do que a execução fiscal. Exato. Aí acabou aquela história do direito penal como última ratio, né? Aqui realmente está usando o direito penal como sustentante de cobrança. Mas a gente já conversou sobre isso em outras oportunidades. O direito penal, na esfera do crime fiscal, é usado como instrumento de cobrança, né? É claro isso. Então, o que está por trás dessa portaria, nesse dispositivo, é justamente a perspectiva de aumentar a arrecadação. É mais fácil aumentar a arrecadação desse jeito, né? Agora, o que causa preocupação é que isso venha em portaria, porque todas essas outras situações que eu mencionei decorrem de lei federal. Então, isso certamente vai ser objeto de discussão, né? Como é recente, ainda não está sendo. Eu ainda não tive notícia de procuradores participarem. E nos meus processos eu não vi ninguém se habilitando ainda como assistente de acusação, né? Mas na situação do CDC, na situação da CVM, do Bacen, da OAB, dos direitos autorais, todas essas hipóteses têm previsão em lei federal. Ou seja, a assistência de acusação, que é feita de maneira genérica pela vítima, né, pelo ofendido, pessoa física ou jurídica, essa sim tem uma previsão genérica. Então, se você é vítima do furto e quiser lá, né, a família da vítima do homicídio, essas situações, né, do crime sexual, você vai lá e se habilita como assistente de acusação. Nessas outras, em que a vítima, em que você tem uma situação assim de interesse coletivo, né, enfim, de dificuldade maior de identificação da vítima, o modus operandi tem sido da lei prever quem tem a atribuição de ser o assistente de acusação. E não me parece que seja uma portaria um instrumento hábil a tanto. Ou seja, até parece possível que a PGFN venha a ser assistente, possa ser, as procuradorias em geral. Mas isso depende de lei e não de portaria. Então essa seria a crítica que eu faço nesse ponto aqui. Daria para afirmar que, por exemplo, num caso de crime contra a ordem tributária referente a tributo federal, a pessoa jurídica União Federal, ela é a vítima? E daí, se for possível afirmar isso teoricamente no direito penal, até daria para defender a portaria, porque a portaria, na verdade, é uma ordem uma ordem aos procuradores, né? Ó, nós somos vítimas, tem a previsão do CP, que autoriza que a vítima atue como assistente, você é meu advogado, você vai atuar. Então, até daria para pensar, mas a questão é que você tinha mencionado antes, é difícil de falar que a pessoa jurídica União seria vítima nesse caso? Você está nessas hipóteses clássicas de interesse coletivo difuso, né? Então, nesses contextos, o que eu estou dizendo, eu acho que você pode montar uma argumentação desse tipo,
ela não é disparatada, né? Mas, por outro lado, o modus operandi da lei, nesses vários casos que eu mencionei, nesses exemplos similares, é o de fazer a previsão legal expressa, né? Então, gera estranhamento isso vir numa portaria. E isso certamente vai ser objeto de discussão. Então, quando a PGFN começar a aparecer, os advogados vão dizer, opa, você não pode aparecer, né? Espera ter lei aí. Será que na prática faria uma diferença grande no processo criminal a participação da PGFN? Eu acho que faz. Porque, principalmente quando você tem essas situações de grandes devedores, né? Eu estou imaginando uma lava-jato da vida, que também tem um aspecto tributário, né? Até que a Receita Federal estava junto, esses grandes casos, porque a PGFN não vai atuar em qualquer caso, né? Não, certamente. Mas nessas situações de grandes devedores, você tem auditor fiscal e procurador que atua, né, nesses grupos, né? Ou seja, eles acompanham determinadas empresas ou pessoas físicas por um longo tempo, né? Montam aquelas estruturas empresariais, os caras desenrolam, eles se envolvem com aquilo. Então é natural que ele compreenda melhor a situação do que o procurador. Tudo bem que o procurador vai ler o trabalho do cara e vai acessar aquilo de maneira indireta, mas muitas vezes o sujeito viveu aquilo e construiu aquilo, ele conhece mais. Então, a participação dele no processo vai, de fato, ser um problema mais para o contribuinte, né? Entende? Assim, o Ministério Público, embora os procuradores e promotores sejam muito competentes, tem aquele distanciamento também, né? Você tem um distanciamento normal, né? Do sujeito não se envolver tanto com o caso, ele pode deixar passar despercebido, né? Há exceções, né? Há exceções. Claro que há exceções. Não, sim, sem dúvida. Eu tô falando da coisa global, né? Então, é aquela coisa, 2 tratando do assunto é melhor que 1, né? Não sempre, mas normalmente. Então, você tem ali um outro sujeito para participar da acusação. Então, para os acusados, vai ser ruim, sim, imagino, né? Sem dúvida. Acho que tende a ser um processo mais duro. Muito bem, interessante. Podemos partir para o nosso último assunto de hoje? Podemos. O último assunto tem um vínculo ainda com essa portaria. Por quê? Porque a portaria, no artigo 3º, a mesma, portaria 2072, ela no artigo 3º, ela diz que as representações da PGFN, né, e não da Receita, repare, deverão ser encaminhadas em até 60 dias para os órgãos de fiscalização. E quando ela diz isso, ela estabelece aqui como termo como, né, momento da contagem desse prazo de 60 dias, o encerramento de diligência investigativa por parte da própria PFN ou da ciência dos fatos, se não tiver necessidade de qualquer tipo de investigação. E ao tratar desse tema dessa maneira, ela ignora a portaria similar existente no âmbito da Receita, portaria essa que exige o fim do procedimento fiscal. Então, reparem que nessa portaria isso não fica claro e, então, essa é a discussão que tem aparecido, né? Fala, poxa, isso aqui vai gerar bagunça, até porque a gente tem a súmula 24, vinculante, né? Que diz que só tem crime fiscal depois do fim do procedimento fiscal e da constituição do tributo. Realmente, total ligação com o último tema. Exatamente. Então, aí a gente passa para o nosso terceiro e último tema, que diz respeito ao julgamento da ADIM 4980. Nesse ponto, abro parênteses para informar o ouvinte que entre a gravação e a publicação desse episódio, o Supremo acabou julgando a ação de inconstitucionalidade e negou provimento a ela, tendo participado 9 ministros, e dos 9 que participaram, apenas um votou pelo provimento, que foi o ministro Alexandre de Moraes. Não participaram do julgamento os ministros Toffoli e Barroso, esse último se declarou impedido. Que está na pauta do Supremo, deixa eu só confirmar o dia aqui, de 10 de março. É isso aí, gente, 10 de março.
Tá? Então, do que trata essa ação? Então, essa é uma ação direta, ajuizada, é uma ação velha, ela foi ajuizada em 2013, ainda pelo Roberto Gurgel, pela Débora Duprá, que era vice, e pelo procurador-geral da época, Roberto Gurgel, ou seja, antes do Janot. E essa ação está tramitando e agora foi incluída na pauta. E o vínculo com essa questão que eu acabo de colocar diz respeito ao objeto dessa ação, porque o objeto é a inconstitucionalidade do artigo 83 da Lei 9.430 de 96, que diz que as representações fiscais para fins penais relacionadas aos crimes da Lei 8.137, mas também aos crimes previdenciários do artigo 168A e 337A também do Código Penal, só devem ser encaminhadas depois da decisão administrativa definitiva. Aí, então, isso tem um vínculo, né, muito próximo com esse dispositivo que eu mencionei, da portaria da PGFN, e tem um vínculo muito próximo com a súmula vinculante 24. Exato, porque por via transversa, na verdade, está-se novamente a debater o tema. Ao invés de pedir a revisão da súmula, né, porque há um procedimento para isso, estão de forma indireta atacando o seu teor. Isso. Só que tem um detalhe aqui. O detalhe é o seguinte: no foco dessa ação não é a revisão pura e simples da súmula, porque a súmula trata de todos os crimes fiscais, mas o foco aqui é especificamente o dos crimes previdenciários e, mais especificamente, a apropriação indébita previdenciária, que, aliás, é um crime super comum, né? Muito recorrente. Ou seja, então, só para ficar claro para o nosso ouvinte aqui, seria uma revisão parcial da súmula para excluir, basicamente, a apropriação indébita, tá? Se você lê a inicial da ação direta, ela é até um pouco dúbia, assim, parece que ela quer um pouco mais do que isso e usa palavras assim, especialmente, sobretudo, mas a argumentação, no meu modo de ler, pelo menos, só faz sentido para apropriação indébita. Ela não se aplicaria aos outros crimes. Por quê? Porque a discussão de fundo aqui é a seguinte: para o MPF, a apropriação indébita é um crime formal e não material. Faço a diferenciação rápida, né? O crime material é aquele que tem resultado e o crime formal é aquele que é praticado pela simples ação, independentemente do resultado que pode existir ou não. Ou seja, só faz sentido exigir o fim do PAF quando o crime é material, quando se exige o resultado. E o resultado vai ser a sonegação reconhecida ali, né? O não pagamento fraudulento reconhecido. E aí o que a PGR diz? Diz o seguinte: olha, na apropriação, o sujeito deixa de pagar, de repassar aquilo que reteve. E se ele faz essa retenção, ele já sabe qual é o valor, eu não preciso do PAF para aprofundar, esclarecer isso. Essa é a argumentação da PGR. E é por isso que a PGR quer distinguir as situações, e se essa ação for julgada, né, se esse pedido for acolhido, aí a gente vai ter uma enxurrada de ação penal, né, porque todos os procedimentos administrativos fiscais que dizem respeito à apropriação indébita previdenciária vão poder ser objeto imediatamente de denúncia, sem que se aguarde o fim dos procedimentos. Eu vou ler um trecho aqui das discussões, porque o Supremo julgou um HC antes, que foi justamente o HC que levou ao entendimento hoje sumulado, ou seja, que passou a exigir o fim do PAF, né? Lá de 2003, antigo. E lá nessas discussões, nas discussões desse HC, já houve essa distinção. E o MPF se apega a ela para ajuizar essa ação, tá? Então eu vou ler um trecho da discussão entre os ministros no HC de 2003, usado na inicial, que vai ser julgada agora em março, né? Abro aspas. O Ministério Público parece, é o César Peluso, o ministro César Peluso, hoje aposentado, dizendo: o Ministério Público pretende dissipar a preocupação de que, deste julgado, se tire a tese de que o crime, no caso de desconto, né, no caso de apropriação, pelo empregador de verba devida à Previdência Social, depende de prévio procedimento administrativo para caracterizar-se como tal. No debate, entendi não ser o caso, porque quando o empregador ele mesmo desconta, sabe o valor que descontou e que tem de repassar.
Portanto, não há necessidade nenhuma de instaurar esse prévio procedimento administrativo para saber o que ele devia ter recolhido. É ele mesmo que toma a iniciativa, logo sabe o valor que desconta e deveria recolher. E o Ministério Público está preocupado que deste julgamento se extrai a tese de que, ainda nesse caso, quando o empregador desconte e não recolha, seria necessário procedimento administrativo prévio para saber qual é o valor para efeito de caracterização do tributo. Então, reparem que essa discussão já aparece lá naquele HC antigo. Apesar dessa discussão, a jurisprudência se consolidou nesse sentido, ou seja, aguarda-se o fim do PAF também nos crimes de apropriação indébita, em regra, tá? Esse é um entendimento tormentoso. Eu fiz uma pesquisa rápida antes da gente começar a gravar, e eu vi que, de fato, o entendimento do STJ sobre esse assunto é pacífico, ou seja, tem que esperar. Só que eu conferi também, inclusive com decisões publicadas agora, em dezembro de 21, que tanto o TRF4, o nosso, nas duas turmas criminais, quanto o TRF3 entendem que não, que o crime é formal, ou seja, eles têm um entendimento igual ao do MPF nessa inicial. Então, enfim, em resumo, a gente tem uma situação aí incerta, né? E esse julgamento de março é bastante importante, porque daí ele tem um reflexo grande nos desdobramentos para o contribuinte, né? Que está lá toreando os recursos no CARF, enfim, durante o PAF, e isso tudo perde a utilidade do ponto de vista de evitar o processo criminal. O Gabriel, nesse caso seria uma inconstitucionalidade parcial, então, do artigo 83, você entende? Porque ele também prevê ali, tem que se aguardar o fim do processo administrativo em relação aos crimes previstos, né, no artigo 1º e 2º da Lei 8.137, que fala sobre os crimes contra a ordem tributária. Então, em relação aos crimes do artigo 1º e 2º, continuaria valendo o artigo 83? Nessa ação ele não discute a inconstitucionalidade desses dois artigos? Eu vou ler o pedido para você ver como o pedido é meio pagre. Olha só. Requer, esse é o último parágrafo da inicial da ação direta. Requer seja julgado procedente o pedido a fim de que seja declarada a inconstitucionalidade do artigo 83 da Lei 9430, com alteração promovida pela lei tal, no que se refere aos crimes formais, especialmente o de apropriação indébita. Ficou meio vago, né? Então, assim, porque o artigo 2º da Lei 837 também é formal. Só que daí ele termina assim, com especialmente o da apropriação indébita, entende? Então, até o pedido é meio inseguro, assim, né? Ele não é um pedido ponta firme. Mas, assim, o foco na argumentação que você vê no texto da inicial é no 68A. Ele não fica falando do artigo 2º. Gabriel, às vezes o pedido é bem seguro, ou a inicial foi um pouco ensaboada, né? Colocando especialmente e tal, como se fosse um exemplo, porque eles têm bons argumentos, talvez, né? Supostamente pro caso da apropriação indébita, mas vai que acertam em relação a todos os crimes, né? Vai que... Pois é. Eles argumentam também na demora, né, do processo administrativo fiscal, porque normalmente você faz a defesa inicial, a impugnação, o lançamento, depois faz recurso para o CARF, e às vezes fica anos lá para ser julgado no processo administrativo, né? Então, acho que tem esse argumento também, né? Assim, na verdade, acho que isso nem importa tanto para nós aqui, mas a ação também trata de inconstitucionalidade formal, já que essa mudança legislativa veio por medida provisória, sabe? E assim, poxa, para medida provisória, primeiro que não pode ser tema penal e processual penal. Isso aqui era uma lei que tratava de assuntos da Copa, sabe? Uma coisa bizarra que aparece esse artigo aqui no meio assim, tipo, nada a ver. Foi esse o contexto dessa alteração legislativa. Então tem também essa argumentação que me pareceu mais sólida, sabe? Meio preocupante. Ô Gabriel, só uma coisa. E outra, não tinha urgência também, né? Então, a urgência. Mas assim, é que a urgência para MP, o Supremo já passa pano. Não, passa pano desde o começo, né? Desde o advento da Constituição. Mas assim, então eu nem vou argumentar. Agora, né, no caso aí, eu acho que dá para diferenciar, tá? Eu não sei se haveria problema formal para a MP tratar desse assunto. Veja bem, eu sou contrário ao uso de MP da forma como ele é usada no Brasil. Não estou defendendo MP aqui, não. Digo, medida provisória, né? A gente usou MP para o Ministério Público lá no começo do episódio. Então, eu não estou defendendo o uso indiscriminado de medida provisória como é feito no Brasil. Mas vamos partir do contexto atual, tá? De como ela é utilizada. Nesse caso,
caso, eu não sei se isso é processo penal, eu não sei se isso é direito penal. Isso me parece direito administrativo, né? Então, assim, é a União tratando quando que ela vai encaminhar uma notícia crime. Mas é uma questão interna, é intestina. PGFN, você que é meu advogado, só vai encaminhar quando terminar, beleza? Ela não está legislando sobre direito penal. Ela não está tratando da súmula vinculante 24, pelo contrário, né? Ela está se adequando à súmula vinculante 24, mas para algo do direito administrativo. Eu não sei se isso é direito penal, não. E aí, se for direito administrativo, daria para falar que pode ser por medida provisória, fora aí, né, que não há urgência, mas aí é outro assunto. Eu entendo o que você está dizendo, eu acho que você tem razão, mas as esferas penais, quando lidam com crime fiscal, tem uma subserviência à esfera tributária que torna esse problema mais problemático, sabe? Porque daí o que vai acontecer? O promotor vai receber isso aqui, procurador, e vai tacar a denúncia, porque no seu argumento, né? Então você está dizendo assim, olha, beleza, o promotor recebe a representação e ele aguarda o procedimento fiscal. Ou seja, não ia mudar nada, só mudou o timing da remessa, né? Não ia mudar nada do ponto de vista do desdobramento criminal, que continua precisando aguardar. Mas uma decisão desse tipo ia ser interpretada como agora eu posso ajuizar a denúncia sem esperar, entende? E aí, nesse contexto, é que se diz que isso também tem natureza penal, né? Talvez uma natureza híbrida, né? Então, repito, assim, eu entendo o seu argumento, eu acho que é possível, teoricamente, você fazer essa distinção de maneira clara, porque o dispositivo aqui não está mandando, não está dizendo que o MP pode denunciar, está dizendo só que a Receita pode enviar a representação. Só que o que eu estou querendo dizer é que o dispositivo que diz pode enviar a representação é entendido como tendo uma regra subjacente, é possível a denúncia. Entendi. Faz sentido. Pois é. Então, muitas emoções aí no direito penal tributário nesse começo do ano, hein, Gabriel? Né, Bruno? Muitos, Isso não é raro, né? Até pensando aqui nessa DIN, Gabriel, será que o Supremo não faria uma modulação dos efeitos até para evitar essa enxurrada de ações penais com relação aos crimes praticados anteriormente, né? Vamos dizer, o crimes não, né? Porque ainda não foi julgado, mas com relação a essas autuações fiscais que, em tese, podem implicar no crime tributário. Eu acho improvável. Essa história de modulação de efeito é algo muito menos recorrente na esfera penal, né, do que acontece em outras áreas. Então, na verdade, é curioso que essa ação tenha ficado no limbo esse tempo todo e agora tenha sido colocada em pauta, né? Você vê que ninguém sabia da existência disso aqui, sabe? Daquelas ações que são ajuizadas e ficam lá. E aí o entendimento se consolidou na súmula, né? Eu acho imprevisível o julgamento dessa DIN, mas assim, tendo em vista tudo como os tribunais vêm decidindo em Brasília esse assunto, parece provável que ela não seja, né, que o pedido não seja acolhido, fazendo aqui um exercício de futurologia, né? Mas o embate existe, ele está latente, né? Eu mencionei aqui, o TRF4 continua firme, é formal, não precisa. Só que daí o entendimento do STJ, por exemplo, está pacificado. Então, poxa, o que adianta o TRF3 e 4 ficar aceitando condenação, e aí a Receita, e aí o Ministério Público denuncia sem esperar e depois anula tudo? Perde tudo, né? Esse é o tipo de movimento ruim para todo mundo, né? Do ponto de vista coletivo é muito ruim, né? Porque gera impunidade, né? Então, poxa, o cara é condenado na primeira instância, é condenado na segunda, faz o resto e ganha, né? Muito bem, pessoal. Eu acho que a gente estava debatendo qual seria o título desse episódio. A gente pode pensar algo como o recrudescimento da persecução penal tributária, porque realmente os temas que a gente debateu aqui hoje vão nesse sentido. Bom, é a crise. É a crise. Eu vou abrir a palavra aí para um recado final aos nossos ouvintes, do Gabriel, do Bruno. Ok, eu agradeço de novo a participação, é sempre muito bacana discutir com vocês, e os temas de direito penal tributário, eles não terminam nunca, né? Você vê que eles sempre estão latentes e a gente segue atualizando. Obrigado. Muito obrigado, Gabriel. Bruno? Valeu, Gabriel. Obrigado pela participação. Acho que foi bem interessante esse esclarecimento. E provavelmente vamos ter que fazer outros, né? Depois desse julgamento aí, para ver como é que vai ficar a situação. Obrigado a todos aí pela audiência. Obrigado, Carlos. Um abraço aí para todo mundo. Muito obrigado, então, pela presença, Gabriel e Bruno. Um grande abraço aos nossos ouvintes e até o próximo episódio. Até mais, pessoal.